com alegria que estamos reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vamos para o versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez, te damos graças neste dia do Senhor, onde a tua igreja se reúne publicamente para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, para te louvar, também ouvir da tua santa palavra. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Nós precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia. Como povo de Deus reunido em família, nós imploramos a tua presença conosco, a graça e a unção do teu Espírito Santo. A tua palavra seja pregada para a honra e glória do teu santo nome, para a edificação da nossa alma. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui jovens, temos adultos, e creio que muitos de nós, em um momento na vida, prestou algum tipo de concurso, ou um vestibular, e adentrou então numa universidade ou faculdade, ou então serve ao município, ao estado ou ao governo federal. De qualquer maneira, foi pelo seu mérito. Você estudou, se dedicou, se esforçou e teve êxito. Disputou vagas com outras pessoas e foi bem sucedido. Aonde você estudou, onde você trabalha, certamente um local organizado, se foi um curso, existe uma coordenação, tudo muito bem elaborado, existe um planejamento, todo um cuidado com o corpo discente, o corpo docente e também com o corpo administrativo. Existe ordem, existe, portanto, disciplina. E nós devemos seguir essa disciplina. Em relação às coisas de Deus, existe também uma certa semelhança neste ponto, nesse sentido. A nossa vida cristã é também como se for uma escola.
A pessoa que nasceu de novo nos seus primeiros passos da fé cristã, ela não sabe muito sobre as coisas espirituais. Tanto é verdade que ela precisa ser discipulada. Ela precisa aprender da palavra de Deus. E essa caminhada da vida cristã, ela envolve esse discipulado. Um ensino discipulador da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, em Tito, capítulo 2, versículo 11, nós observamos que, diferentemente de um concurso que você prestou, e você se esforçou e mereceu entrar pelos seus próprios méritos, na vida cristã, nesse ponto é diferente. O texto nos diz que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. E o versículo 14, observe comigo, que diz: o qual se deu, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, observamos aqui que foi a graça salvadora de Deus que nos admitiu quando nos resgatou do pecado. Não foi pelos nossos méritos, não foi pelos seus méritos, não foi pelos meus méritos. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, Ele nos remiu. O significado dessa palavra é libertação. É pagar um preço. É se doar no lugar do outro. Por isso que diz o versículo, Ele se deu por nós. Ele se entregou num sacrifício expiatório. Portanto, essa graça de Deus que nos envolveu e nos libertou do pecado, ela é algo que foi manifestado da parte de Deus, em nosso favor, em seu favor e em meu favor. Custou o sacrifício do Filho de Deus para que você hoje se diga que é um crente em Jesus Cristo. Essa carta, a carta de Paulo a Tito, ela faz parte daquele compêndio das cartas pastorais. Paulo escreveu a Timóteo 2 cartas, também escreveu a Tito. E o contexto desta carta, Tito, que foi um grego convertido, e os estudos nos dizem que, possivelmente aos pés de Paulo, então foi instruído, orientado, e se tornou um grande companheiro de Paulo. E nesse momento, Tito estava na ilha de Creta, uma ilha muito grande, com centenas de cidades, lá no Mediterrâneo Oriental, e ali, como alguém que Paulo havia deixado com algumas responsabilidades diante daquelas igrejas, Paulo escreve essa carta para instruí-lo sobre assuntos importantes. Se nós observarmos no capítulo 1, ele diz que colocasse as coisas em ordem nas igrejas e nomeasse presbíteros em cada cidade. Então, existia ali uma finalidade da presença de Tito. Aquela ilha tinha pessoas que, de certa forma, viviam em muita promiscuidade, no pecado, e essas pessoas, muitas delas haviam se convertido, e elas precisavam ser orientadas, precisavam ser disciplinadas, precisavam ser discipuladas, para que andassem no caminho da verdade, seguindo os mandamentos de Deus. Esse texto que nós lemos aqui está na segunda seção da carta, quando Paulo fala a Tito
algumas orientações que ele deveria dar aos idosos, às mulheres, aos jovens e também aos servos. E quando chega no versículo 11, Paulo usa aqui uma conjunção explicativa dizendo o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa colocação dessa partícula aí, ela explica que a graça de Deus é a razão pela qual aquelas pessoas foram salvas. E essa graça é quem os ensina como viver a partir de então. Por isso ele usa essa expressão. E chega no versículo 12, ele usa a palavra educando-nos. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Aí tem um propósito. Essa expressão, educando-nos, ela significa uma expressão de disciplina, de instrução, até mesmo castigo no bom sentido da palavra, no sentido de corrigir, de moldar o caráter, através da repreensão e da admoestação. É como, por exemplo, meus irmãos, um pai que orienta um filho, ele o educa, ele precisa discipliná-lo. Um filho que cresce ao seu bel prazer, uma criança que ela não respeita os seus pais, que ela não é orientada, ela não é disciplinada pelos seus pais, quando ela chegar na adolescência, é só questão de esperar o tempo. Será um adolescente rebelde, desobediente, insubordinado. Então essa é uma prova cabal de que aqueles que são alcançados pela graça salvadora de Deus, eles têm uma transformação em suas vidas. Pois essas pessoas elas começam a compreender que Deus as recebeu como filhos. E como filhos que somos, nós temos um pai, e esse pai precisa nos disciplinar. Ele precisa nos orientar para que na liberdade que nós temos na nossa vida cristã, nós possamos cultivar um caráter, uma vida ética que seja condizente com a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, nesse texto que foi lido, o apóstolo Paulo, ele expressa as evidências produzidas na vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Há uma real mudança de vida pela qual se deve trilhar o novo viver. Qual a expectativa de alguém quando ouve dizer ou falar que fulano de tal se converteu? A expectativa é: vem algo diferente por aí. As pessoas esperarão que a sua vida seja diferente do que ela era no passado. Então, por isso, nesta noite, eu gostaria de expor que a graça de Deus produz um efeito educador em nossas vidas. E por que que essa graça produz esse efeito educador, meus irmãos? Primeiro, porque ela nos educa a abandonar o pecado. Segundo, porque ela nos educa a viver uma nova vida no presente. E por fim, ela nos educa a ter uma esperança gloriosa no futuro. Então acompanhe comigo como nós vamos discorrer nesse texto expositivamente. Leiamos novamente no versículo 11 e 12, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, renegar é rejeitar o passado. É uma nova vida. Eu não posso mais viver numa vida de pecado como alguém que não tem que prestar contas a Deus. Uma vida dissoluta, uma vida impiedosa. O mundo vive assim. Outrora eu vivia assim.
Outrora você vivia assim. Não importava para nós o que a Bíblia dizia. Não tínhamos nenhum relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz não é levado em conta. Eu vivo da forma que me interessa viver. Os meus conceitos sobre vida espiritual simplesmente não passam daquilo que eu penso ou que eu acho em relação à palavra de Deus. Não havia nenhum conhecimento bíblico. Vivíamos como se Deus não existisse. As paixões mundanas são aquela vida cheia de cobiça, de concupiscência, que manifesta um caráter corrupto. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então João conclui: ora, o mundo passa, bem como os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem está no mundo não compreende isso e vive inteiramente numa vida dissoluta de pecado. Em 2 Timóteo 2,22, Paulo diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Pregando então a mesma palavra do nosso texto, referindo-se a fugir dos prazeres carnais, que levam uma vida de ruína no pecado. Portanto, essa graça de Deus, ela é quem capacita que compreendamos a ação divina, convencendo-nos da realidade do pecado e da necessidade de vivermos uma vida transformada. Como é que alguém pode dizer que foi alcançado pela graça e vive sem mudança de vida? Continua se deleitando no estilo de vida pecaminoso. Essa pessoa não está provando que de fato ela renegou o passado. Paulo diz em Romanos 6,2: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Não se trata, portanto, meus irmãos, de uma opção de vida, não, mas é de uma vida que passa a viver sob um processo de educação orientado pela palavra de Deus. Uma vida que vai combater o pecado, uma vida que vai desprezar o pecado, vivendo de uma forma diferente, como alguém que foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho. Irmãos, amar o mundo é literalmente dizer que não ama a Deus. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Portanto, aquele que está na igreja, se diz ser um cristão e se contenta com uma vida no pecado, prova que ainda não renegou o passado. Engana-se a si mesmo e vive nas trevas, como diz 1 João 2,11. Nós temos exemplos na nossa sociedade que atraem multidões de pessoas. Eu espero que não atraia você e não tenha atraído você. Nos reality shows. O que nós vemos nos reality shows? Um retrato da vida. Um retrato da vida das pessoas da sociedade. Brigas, intrigas, sensualidade, imoralidade, confusão. E as pessoas estão ali vidradas, assistindo, se deleitando, olhando. Ali é apenas um retrato da vida do ímpio. Agora, imagine você. Se fosse o contrário, faria sucesso? Não faria sucesso. Por outro lado, nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, a manifestação da hipocrisia, quando famílias se degradem no seu dia a dia, se intrigam, alguns até saem dos grupos de WhatsApp. Aí posta lá aquela mesma pessoa que ela brigou, que é um desafeto, que é um problema, uma confusão. Aí bota lá: minha rainha, manifestando um ato de carinho para com a mãe que ela tem vivido em conflito o dia todo dia. Um irmão que briga com o irmão,
posta uma foto abraçado com o irmão. Pura hipocrisia. E Jesus abandona essas coisas. Naquela época, os cretenses, por exemplo, eles viviam numa sociedade corrompida, cheia de pessoas impuras e descrentes. Está na carta, quando nós lemos, você vai contemplar as orientações de Paulo e fala daquela vida de pecado, ele cita várias situações, e aquilo ali se encaixa perfeitamente com o contexto de muitos que viviam naquela sociedade. Inclusive, algumas delas viviam contaminando a igreja. E ainda hoje nós temos uma sociedade corrompida e má, com toda a prática de pecado. Agora, irmãos, para nossa tristeza, muitos estão dentro das igrejas, mas estão envolvidos com tais práticas, deleitando-se no pecado e vivendo disfarçadamente, usando a estampa de uma igreja evangélica, para dizer que tem vida espiritual, quando está vivendo uma vida de pecado. É como se a pessoa adotasse dois estilos de vida, duas identidades. Jesus se referiu aos fariseus como hipócritas, religiosos disfarçados, de puros, de santos, de separados para Deus. Ei, Deus abomina essas coisas. Existem hoje muitos crentes que estão dentro das igrejas, como cordeirinhos que adoram a Deus, mas daqui para fora, com as mesmas práticas do mundo. Por outro lado, meus irmãos, Paul Washer diz o seguinte: a sua luta interna contra o pecado pode ser a maior evidência que você é um cristão. Esse que deve ser o nosso estilo de vida como cristãos. Nós devemos lutar contra o pecado, nós devemos desprezar o pecado, nós devemos virar as costas para o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado, isso é muito perigoso. Há sempre a necessidade de se colocar alguma coisa em ordem nas nossas vidas, porque nós não somos perfeitos. Nós cometemos pecados diariamente. De uma forma ou de outra, o nosso caráter é afetado e Deus precisa tratar conosco. Nós temos necessidade de sermos disciplinados. Deus precisa podar as arestas que estão trazendo grandes prejuízos espirituais para a nossa vida cristã. Então, assim como nos tempos bíblicos, ainda hoje há a necessidade de se doutrinar o povo de Deus. Você não gosta de ser doutrinado, você não gosta de ser repreendido, não gosta de ser exortado, não gosta de ser chamado a atenção. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O crente vive moldado através das Escrituras Sagradas. E o melhor de tudo é que estar aqui são bênçãos para a nossa vida, para a nossa alma. Paulo recomenda a Tito, no contexto, no versículo 1 do capítulo 2, que ele se apropriasse da sã doutrina para ensinar aqueles que necessitavam. A palavra de Deus é a fonte onde nós podemos receber o alimento para nós combatermos o pecado. Você não vai encontrar em outro lugar. Eu perguntaria, como tem sido o seu comportamento diante dessa sociedade corrupta? Você como um cristão, como é que você tem agido? Como é que eu tenho agido diante dos prazeres pecaminosos? Temos nos tornado impotentes na hora de renegar as paixões mundanas? Ou temos andado no mesmo trilho que aqueles da sociedade imunda têm caminhado? Nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos e com a nossa mente. A palavra de Deus diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Esta, uma vez concebida, dá à luz o pecado, que uma vez consumado gera a morte. Quero trazer uma ilustração, por exemplo, aqui, de um vício terrível que tem destruído a vida de muitos jovens.
E por que não dizer também de muitos que são casados? Pornografia. Pornografia é um vício que ele está ao nosso alcance tão facilmente através do celular. Eu me recordo de um encontro de pastores e líderes que eu estive com a minha esposa, e uma pessoa deu um testemunho dizendo que quando ele entrou na juventude, ele se viciou na pornografia. Mas na cabeça dele, aquilo ali era simplesmente uma fase. Mas ele se deparou dominado por aquilo. E ele pensava que quando ele casasse, ele seria liberto daquilo, porque agora ele teria uma mulher ao seu lado, uma companheira todo dia, o dia todo. Só que, meus irmãos, aconteceu algo terrível. O casamento não o libertou da pornografia. E aí então se juntou uma onda de lutas e sacrifícios, de perdão e de renúncia e de paciência por lado da sua esposa, e a misericórdia de Deus desceu sobre a vida dele e o libertou desse pecado terrível, cruel. Por isso eu digo, leia a Bíblia com regularidade, leia a palavra de Deus, busque nela orientação para a sua vida espiritual. Billy Graham diz o seguinte: ler a Bíblia tem um efeito purificador sobre o coração e a mente. Enquanto se lê, o Espírito Santo ilumina o que é lido. Deus age com poder e graça. E as palavras que são lidas aqui, elas falam conosco, falam ao nosso coração. Então nós vimos que a graça de Deus, ela nos educa a abandonar o pecado, abandonar o passado, renegá-lo. Agora nós veremos que essa graça, ela nos educa a viver uma nova vida no presente. E é óbvio, porque se ela transforma, então ela tira aquilo que é imundo e coloca algo que é puro e santo. Olha o que Paulo diz: vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Esse presente século é esse mundo caído, desde Adão. Esse sistema mundano, terrível, pecaminoso, e que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra vivamos, no texto original, é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 6,10, quando ele diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então agora nós temos vida, e a nossa vida deve ser para Deus. Ele também diz em 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, a sua vida como crente em Jesus Cristo, a minha vida como crente em Jesus Cristo, deve ser uma vida que deve ser vivida para o Senhor. O sentido da palavra aqui é o viver na prática de uma vida verdadeira, ativa e abençoada no reino de Deus. O crente em Jesus Cristo, ele está nesse mundo, mas ao mesmo tempo ele pertence a outro mundo. Ele pertence ao reino de Deus. Nós não podemos nos apegar com essas coisas daqui que são terrenas e passageiras. Nós não devemos estar moldados por aquilo que o mundo nos oferece, meus irmãos. Paulo descreve que o estilo de vida de alguém educado pela graça é como alguém que vive contrário ao padrão desse mundo. Uma ilustração bem prática é: nós, crentes, em Jesus Cristo, nós andamos na contramão do mundo. Nós não podemos esperar graça do mundo, amor do mundo, interesse do mundo.
Não podemos, porque nós andamos na contramão. Experimente andar na contramão numa avenida dessa. Você será atropelado, porque você estará andando contrário ao movimento daqueles que vêm contra você. Paulo descreve o estilo de vida de uma forma sensata, justa e piedosa. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Ele está indicando uma abrangência da vida em todos os seus aspectos. Na nossa relação conosco mesmo, você com você, eu comigo mesmo. A nossa relação interpessoal e a nossa relação com Deus. Portanto, é uma abrangência completa. Viver sensata é viver usando o bom senso. Envolve a própria pessoa, uma mente sã, uma mente que não é influenciada pelo mundo, mas que é guiada com decisões que envolvem o bom senso. O livro de Provérbios é um livro recheado de sabedoria que nos ensina a usar a sensatez. Viver de uma forma sensata é você viver pelo motivo certo, é não se corromper pelas propostas indecorosas e fraudulentas que o mundo oferece. Os nossos maiores problemas são fruto da nossa própria insensatez. Viver de uma forma justa envolve a nossa relação com o nosso próximo. Nós agimos, sobretudo, com justiça. Nós procuramos ser justos com as pessoas, respeitando-as, tratando-as como elas precisam ser tratadas. O mundo atual, meus irmãos, ele atua pelo interesse pessoal. Ele é egoísta. Viver justa é viver pensando no outro, pensando no próximo, pensando no seu bem-estar. Esse viver, ele está envolvido com um padrão de retidão. Imagine você, por exemplo, um casal que está vivendo problemas conjugais. Se ao invés de, no momento de um aconselhamento, um ficasse acusando o outro, eles simplesmente decidissem em obedecer a palavra de Deus, como as coisas seriam diferentes. Em vez de apresentar as suas queixas de um para com o outro, eles decidissem: vamos seguir o que a palavra de Deus nos diz. Certamente, problemas seriam resolvidos. E viver piedosamente é a vida de relacionamento com Deus. Quando você ouve alguém dizer assim: fulano de tal é uma pessoa piedosa. No contexto bíblico, é alguém que tem uma vida relacional com Deus, de intimidade, uma pessoa que floresce, uma pessoa que a sua vida, ela transparece a alguém que é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria do alto, que é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, e de maneira alguma age com hipocrisia. Uma vida de temor a Deus, levando Deus a sério pelo que Ele é, pelos seus atributos e soberania. Deus é o Criador, Deus é o nosso Pai, Deus é soberano, Deus é o nosso Salvador, Deus é fiel, Deus é todo-poderoso. Ter uma vida de piedade é aquela pessoa que vive buscando de Deus a sua graça e a sua intimidade. Para o mundo, Deus é aquele que, de acordo com os interesses, ele é procurado. A pessoa está enfrentando uma dificuldade: oh, meu Deus, me ajuda. Está tendo um problema sério, lembre-se de Deus. Quer resolver alguma coisa? Deus me ajuda a resolver. Interesse próprio.
mas não tem nenhum interesse em ter comunhão com Deus. Portanto, meus irmãos, esse nosso viver é um viver enquadrado em tudo aquilo que envolve o ser, a pessoa. Nós, conosco mesmo, nosso relacionamento com o próximo e também o nosso relacionamento com Deus. É um estilo de vida moldado pela palavra de Deus que nos orienta a abandonar o pecado e viver por princípios que regem o reino de Deus. É vida espiritual, portanto. É uma vida totalmente diferente da vida deste mundo secular. Nós devemos nos abster desses princípios mundanos, meus queridos, desses padrões pecaminosos. A internet, por exemplo, ela veio para ficar. Esta é a grande verdade. Ela tem sido um dos veículos mais promissores para o progresso assustador em relação ao crescimento da iniquidade. Ela tem o seu lado ruim, bom, mas ela tem o seu lado podre, terrível, cruel. Dwight Moody, ele diz o seguinte: os cristãos vivem no mundo, mas não devem ser cheios dele. O navio vive na água, mas se a água encher o navio, ele vai para o fundo. Então, os cristãos podem viver no mundo. Contudo, se o mundo os encher, eles afundarão. Fecha aspas. Nós precisamos considerar não sermos egoístas nesse mundo, meus irmãos. Existem outras pessoas pelas quais nós nos relacionamos. Hoje pela manhã falamos aqui na escola bíblica sobre isso. A comunhão na igreja, o exercício dos nossos dons, que nós devemos viver para servir, nós devemos viver pensando no nosso próximo. Não podemos ser egoístas. Existe um Deus, o único Deus, o Criador, que tudo sabe, tudo vê, que conhece a sua vida, que conhece a minha vida, e a quem nós deveremos prestar contas. Precisamos ter cuidado quando nós pensamos só em nós mesmos. Nós precisamos exercer neste mundo um padrão de justiça, de acordo com a Bíblia, sob o seu efeito educador. O padrão de justiça não é o que eu penso, o que eu acho que deva ser, mas é o que Deus diz na sua palavra. No seu trabalho, no seu negócio, no seu lar. Como é que você tem agido diante dessas situações constrangedoras que requer a refutação dos padrões exigidos pelo mundo? Você os confronta ou você faz de conta que não está vendo? Você vê as coisas acontecendo de uma forma errada e você finge que não está vendo. Diante das tentações, como é que você tem reagido? Você tem buscado socorro na palavra de Deus ou tem decidido agir sozinho? Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus é fiel, meus irmãos. Ele não nos desampara. Não nos desampara. Você considera as pessoas ou tem agido com egoísmo? Você sente que tem tido uma vida piedosa? Você tem tido momentos secretos com Deus? Como é que Deus lhe daria uma nota nesse momento da sua vida cristã? Se Ele tivesse agora que lhe dar uma nota, que me dá uma nota. Como é que está a minha vida de piedade, a sua vida de piedade? Temos confessado os nossos pecados? Ou temos cometido os nossos pecados achando que não temos que confessá-los a Deus? Abandoná-los?
Sabe, irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por fim, queremos ver que a graça de Deus, ela nos educa a ter uma esperança gloriosa no futuro. Imagine só, antes, uma vida de impiedade, uma vida no pecado, distante de Deus, separado de Deus, condenado ao inferno. Uma vez salvo pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus manifesta na minha vida, procuro viver uma novidade de vida. Mas existe uma expectativa, porque a nossa novidade de vida, ela não se resume a vivermos apenas neste mundo. Não. O texto nos diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então o crente, ele vive aqui numa expectativa de uma esperança que Jesus vai voltar, e Ele vem nos buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele para sempre. Esse aguardar dessa esperança é exatamente o cumprir das promessas da vida eterna que Deus nos diz na sua Santa Escritura. Paulo, ele usa essa palavra esperança 3 vezes aqui em Tito, com o mesmo sentido, referindo-se à esperança na vida eterna. Então, a nossa obediência à palavra de Deus para um viver santo aqui é apenas um momento que nós estamos sendo treinados para viver eternamente com Ele. E nós não podemos viver essa expectativa se deleitando no pecado, meus irmãos. Pelo contrário, nós precisamos ter consciência plena de que essa era vai passar. Tudo isso vai passar. Esta que é a grande verdade. Aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Oh Senhor, que Deus bendito e maravilhoso. O grande Deus, porque Ele é digno de toda a autoridade, toda a honra e toda a glória. Ele é o Rei, Ele é o nosso Salvador e voltará como um juiz para julgar. E aqueles que não creram nele estão condenados. Toda promessa, meus irmãos, gera expectativa. Imagine você, por exemplo, que hoje é casado, mas quando você noivou. O casal de noivos planeja, eles vivem uma expectativa, o desenrolar de todo um planejamento, esperando aquele grande momento, aquele grande dia, onde os laços matrimoniais acontecerão. E assim deve ser a nossa expectativa plena de alguém que está se preparando de uma maneira santa e piedosa para um dia se encontrar com o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Imagine a nossa esperança da volta de Cristo. É o que é mais importante, meus irmãos, e deve gerar em nós uma expectativa bendita. O grande problema é, certo pregador disse uma vez, muitos estão dizendo que aguardam a volta de Cristo, mas vivem como se Ele não fosse voltar. Eu espero que não seja essa a sua linha de pensamento e de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Por isso, meus irmãos, vale a pena ser honesto nesse mundo pervertido, infiel, corrupto. Vale a pena servir a Deus neste mundo que jaz no maligno. Se viver moralmente e obediente a Deus neste mundo não valesse de nada, não refletisse num futuro glorioso com Cristo, o que adiantaria viver? Eu me lembro quando ainda estava no mundo, com as minhas farras, prazeres, e vivendo uma vida
ignorando a existência de Deus, sem temor nenhum a Deus. Era comum eu dizer, aqueles momentos de prazer ali com os amigos, nas bebedices, né? Vamos comer e beber, porque não sabemos o que sucederá amanhã. Tolice. Uma expressão fajuta, pobre, de alguém que não tem nenhuma intimidade com Deus, que verdadeiramente não conhece a Deus, que não teme a Deus, que vivia nos prazeres da carne, sem nenhuma expectativa da volta de Cristo. A maior alegria do crente é saber que em Cristo Jesus ele tem a salvação. Que em Cristo Jesus nós podemos alimentar, confiar a nossa esperança. O próprio Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, que Paulo cita aqui em capítulo 3, versículo 6, e lá em Romanos 8,16 diz que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso nos traz convicção de que, de fato, de verdade, nós teremos uma vida eterna com o nosso Senhor. Eu perguntaria, você vive nessa expectativa, aguardando essa bendita manifestação do Senhor Jesus Cristo? Ou não? Isso não tem lhe trazido certo prazer e alegria? Eu tenho me preocupado muito com os meus afazeres. Eu estou muito engajado nos meus planos para o futuro. Eu tenho muitos negócios a resolver. Eu preciso conquistar as coisas. Eu. Perdemos de vista. Vai se distanciando esse prazer, essa alegria, a expectativa de que Ele vai voltar e nós nos uniremos a Ele. Quando nós estamos secularizados, quando nós estamos muito envolvidos com o mundo, vai se distanciando e a gente vai perdendo essa visão de que a nossa vida como crentes em Jesus Cristo, ela não está relacionada com as coisas deste mundo. É certo que Deus nos abençoa, é certo que Deus cuida de tudo, é certo que Deus provê tudo, porque Ele é o Deus provedor, Ele é fiel e Ele não permitirá que nós passemos por situações além das nossas forças. Ele supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos crer nisso, irmãos, e viver uma vida santa, nessa grande expectativa. Jesus é Deus. Aqui, nessa epístola, Paulo evidencia por 3 vezes essa expressão Salvador, se referindo a Deus e a Jesus Cristo. Então, essa epístola, do ponto de vista teológico, ela nos traz essa afirmativa da deidade de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós adoramos o verdadeiro Deus. Nós esperamos pelo verdadeiro Deus, aquele que um dia se encarnou, que morreu pelos seus pecados, mas que ressuscitou, está vivo à destra de Deus. Ele vai voltar, e nós precisamos viver isso, essa expectativa com alegria no nosso coração. Ele virá buscar os seus, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Quero concluir dizendo que uma vida alcançada pela graça salvadora de Deus certamente se submeterá aos seus ensinamentos e refletirá uma real mudança de vida, sempre lutando contra o pecado, com suas impiedades e paixões mundanas, vivendo em novidade de vida, agindo sensata, justa e piedosamente, e aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus se digne nos abençoar, e toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua graça, ela tem se manifestado de geração a geração. E aqueles eleitos de Deus, pelo poder da tua graça e misericórdia, o sacrifício de Jesus, aquele que se deu por aqueles que o Senhor mesmo escolheu. Senhor, nós te louvamos por isso. Nenhum mérito nosso, Pai, da nossa parte. Pelo contrário, por nós mesmos, estávamos condenados, sem Deus e sem salvação. Mas essa graça se revelou a nós, e essa mesma graça, ela tem um efeito educador sobre a nossa vida, que nos ajuda a renegar a impiedade e as paixões mundanas, que nos ajuda a viver de uma forma sensata, justa e piedosamente, e que também nos ajuda a vivermos a expectativa desse futuro glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. A tua graça nos basta, Pai. Abençoa os meus queridos irmãos, abençoa também aqueles que estão nos visitando nesta noite, que a tua palavra encontre guarida no nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.